Don't be scared. You'll never change what's been and gone. May your smile shine on. Don't be scared. Your destiny may keep you warm. 'Cause all of the stars are fading away. Just try not to worry, you'll see them someday. Take what you need, be on your way, and stop crying your heart out. Sejam bem-vindos a mais um Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e nunca lembro do meu guarda-chuva. Hoje vamos entender por que nunca teremos uma previsão do tempo como em De Volta para o Futuro e o que isso tem a ver com borboletas. A gente já tem previsão e precisão suficiente para pousar um Fusca em Marte usando um guindaste a jato, ou finalmente revisitar a Lua com a sonda chinesa, mas não podemos prever o clima de 2 semanas adiante, quem dirá de um mês. E nem me deixe reclamar da falta de hoverboard. Se bem que a hoverboard não foi riscada do que pode ser possível, mas provavelmente nunca seremos capazes de prever o clima com grande antecedência ou precisão. Por quê? Para isso, vamos precisar entender de verdade o que é o efeito borboleta. Em 1961, o físico Edward Lorenz estudava modelos climáticos e conseguiu fazer uma reconstrução da Terra capaz de levar em conta vento e temperatura que ele corria em seu computador Royal McBee LPD-130, como James Gleick explica muito bem no livro Caos. Sua simulação mostrava como o clima mudava um dia por minuto ao longo do ano. Tudo ia muito bem até ele precisar recriar o resultado. Para refazer o seu teste, ao invés de começar do zero, ele resolveu cortar caminho e retomar o passo anterior. Lorenz resolveu usar os números de algumas etapas anteriores para refazer a sua simulação. Logo, ele percebeu que, apesar de usar os mesmos parâmetros, as mesmas fórmulas para temperatura, velocidade do vento, pressão e condição iniciais, suas simulações divergiam completamente depois de alguns dias. Apesar de recomeçar de um ponto igual, em pouco tempo o clima na sua Terra simulada era totalmente diferente do que ele estava tentando recriar. Por algum motivo, as regras e condições iniciais bem definidas não eram o suficiente para chegar no mesmo resultado. Depois de muito bater cabeça, ele descobriu que os dados impressos no cartão de memória tinham 3 casas decimais, 3 números depois da vírgula, enquanto os números armazenados na memória do computador tinham 6. Esses 3 dígitos no final dos resultados eram o suficiente para compor uma diferença nas simulações. Como cada etapa depende dos resultados do passo anterior, um dia depois do outro, as pequenas diferenças são acumuladas. Depois de 1 ou 2 dias simulados, essa diferença não era tanta, mas em pouco tempo ela se tornava suficiente para os resultados serem imprevisíveis. Lorenz descobriu que o que ele estava observando não se aplicava só às suas simulações. Isso podia explicar muito sobre como o universo funciona. Em muitos sistemas, uma diferença tão pequena nas condições iniciais pode provocar grandes consequências posteriormente. Como nas palavras dele, um bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia provocar um furacão no Texas. Seu trabalho é uma das bases da teoria do caos. Hoje chamamos esse tipo de sistema que não é aleatório, tem regras e condições iniciais conhecidas, mas com resultado totalmente imprevisível, de estocástico. Pode não parecer, mas muita coisa à nossa volta é fruto de um processo estocástico. As cidades são um efeito acumulado de milhões de pessoas que passaram por lá, de milhões de experiências e de histórias acumuladas. A nossa vida é um processo estocástico. Cada novo dia depende do resultado do dia anterior e compõe novas interações em cima disso. Quem sabe se um evento diferente no passado, uma virada de esquina, 15 minutos a mais à espera de alguém atrasado, ou puxar assunto com a pessoa de trás ao invés da frente na fila não nos daria um presente completamente diferente do que temos. Ideia bem explorada em alguns filmes como Efeito Borboleta e Corra Lola Corra, além do episódio premiado de Community. E é esse processo estocástico de regras conhecidas e resultados imprevisíveis que produziu organismos como eu e você. As bases que compõem o DNA, chamadas de nucleotídeos, possuem um formato tridimensional que é importante para elas se encaixarem naquela famosa dupla fita de DNA. Por breves instantes, por causa do chacoalhar dos átomos, alguns desses nucleotídeos podem mudar de formato, algo muito raro e muito rápido.
Algumas vezes, por puro acaso, uma dessas bases com formato distorcido pode ser usada para formar o DNA na posição errada. É esse processo que causa uma mutação, uma pequena mudança que pode ter grandes efeitos, como a anemia falciforme, causada pela mudança de apenas uma base no DNA. Uma doença onde as células sanguíneas perdem o formato de disco e adotam o formato de foice, que complica bastante a vida do portador. Essa mutação no DNA pode ser reparada, mas mais raramente ainda, o nucleotídeo errado também é usado na correção, e essa mutação é passada adiante. São essas pequenas mudanças no cartão de memória da célula que se acumulam a cada processo, a cada vez que acontece a reprodução, que geram a diversidade genética que permite a evolução. O resultado dessas incontáveis repetições da computação da vida são todos os organismos. Se o bater de asas de uma borboleta pode causar uma tempestade de átomos interagindo causou todas as borboletas. Quanto ao McFly, o efeito borboleta atrapalha a vida dele em duas situações. Primeiro, o futuro muito provavelmente nunca terá uma previsão do clima como a do segundo filme, pois como já vimos, qualquer simulação do clima é imprevisível. Segundo, o próprio Martin nunca veria o futuro, porque se a terceira casa decimal do Lawrence fez tanta diferença, ao voltar para o passado e interagir com seus pais, as mudanças futuras seriam muito maiores do que só o Biff ser empregado do pai dele. Então nada de sair por aí mudando o passado.